Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 10 e iniciei a carreirinha de número 11. Com o início da carreirinha, que vocês já sabem, os bloquinhos cheios à base e os 2 grupinhos de correntinhas presas, que são padrão. Como eu já expliquei, né? Aqui sempre vai ter uma separação desses bloquinhos cheios para esse conjunto aqui no meio, né? Que são a flor, o caule, a folha, enfim. Agora, sobre esses 2 bloquinhos cheios de base, vou fazer um grupinho de correntinhas presas, com 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base, sobre o próximo faço um ponto baixo. Aí, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos, sobre o próximo eu subo um ponto alto duplo. Então, aqui eu fiquei com 3 grupinhos de correntinhas presas. Em seguida, eu vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio e vou repetir o próximo bloquinho cheio de base. Feito então esses 2 bloquinhos cheios, vou agora repetir o próximo bloquinho vazio, aí vou repetir o próximo bloquinho cheio e vou fazer outro bloquinho cheio sobre o bloquinho vazio, fazendo dessa forma 2 bloquinhos cheios novamente. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Aí, então, vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos, sobre o próximo eu faço um ponto baixo. Novamente, faço 2 correntinhas, pulo o bloquinho vazio, sobre o próximo ponto alto duplo de base, eu faço um ponto alto duplo, fazendo assim um grupinho de correntinha presa. Em seguida, faço outro grupinho de correntinha presa sobre a próxima base. Repito o próximo bloquinho vazio. Aí, então, faço um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio de base. Faço um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Em seguida, vou fazer um grupinho de correntinha presa para cada base. Como são 7 bases, vou fazer 7 grupinhos de correntinhas presas. Aí, eu vou finalizar aqui a carreirinha, da mesma forma que eu iniciei. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 11. Com os 7 grupinhos de correntinhas presas, o bloquinho cheio a base e o bloquinho cheio. Para a carreirinha de número 12, vou iniciar, então, fazendo aqui o início da carreirinha e fazendo 3 bases sobre os primeiros 3 grupinhos de correntinhas presas. Então, iniciei aqui a carreirinha, com um bloquinho cheio, grupinho de correntinha presa, bloquinho cheio, e 3 bases sobre os 3 primeiros grupinhos de correntinhas presas. Em seguida, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre o próximo grupinho. Vou fazer, então, 2 pontos altos duplos sobre as primeiras 2 correntinhas. Um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base. Outros 2 pontos altos duplos sobre as
próximas duas correntinhas de base e repito o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos duplos feitos, que são 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio, com 2 correntinhas e um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base. E vou fazer novamente 2 bloquinhos cheios. Então, vou fazer inicialmente 2 pontos altos duplos sobre o restante dessas correntinhas. Repito o próximo ponto alto de base. Aqui eu já tenho 4 pontos altos, preciso de mais 3. Então, vou fazer sobre o próximo grupinho de correntinhas presas, 2 pontos altos duplos sobre as primeiras correntinhas e um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base. Fazendo dessa forma o 7º ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 bloquinhos cheios, desse lado esquerdo, separei com um bloquinho vazio e do lado direito fiz mais 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o restante dessas correntinhas. Vou fazer uma base sobre esse grupinho de correntinha presa. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E vou fazer 2 bloquinhos cheios, sendo o primeiro sobre esse bloquinho vazio de base. E o segundo sobre as próximas correntinhas, com 2 pontos altos duplos sobre essas duas correntinhas e um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base. Então, aqui eu tenho 2 bloquinhos cheios feitos. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o restante dessas correntinhas. Aí, vou fazer uma base sobre esse grupinho de correntinhas presas. Aí, então, eu vou repetir esse bloquinho vazio, vou repetir esses 2 bloquinhos cheios, esse bloquinho vazio e esses 2 cheios. Vou fazer 3 bases sobre os 3 grupinhos de correntinhas presas. E aí, eu finalizo a carreirinha da mesma forma que eu iniciei. Vou, então, finalizar essa carreirinha de número 12. E aí, vou iniciar a carreirinha de número 13. Com os 3 grupinhos de correntinhas presas sobre as 3 bases que vou fazer. E ao finalizo aqui, vou iniciar a próxima e volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 12, com o bloquinho vazio, repeti os bloquinhos cheios, repeti esse bloquinho vazio, fiz as 3 bases, e aqui eu fiz a finalização. Aí, para a carreirinha de número 13, como eu já havia falado, eu adiantei, fazendo então os 3 grupinhos de correntinhas presas sobre essas 3 bases. Aí, vou fazer agora outro grupinho de correntinhas presas sobre esses 2 bloquinhos cheios, com 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos, faço um ponto baixo sobre o próximo ponto alto de base. 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos sobre o próximo, eu subo um ponto alto duplo. Em seguida, faço outro grupinho de correntinha presa, com 2 correntinhas, pulo esse bloquinho vazio, sobre o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base, sobre o próximo eu subo um ponto alto duplo. Novamente, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos, sobre o próximo eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas, sobre o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Em seguida, faço outro grupinho de correntinha presa sobre essa base. E no total, eu fiz 7 grupinhos de correntinhas presas. Após fazer esses 7 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio de base.
Aí, então, faço um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e repito o próximo bloquinho cheio de base. Em seguida, faço um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Aí, então, faço um bloquinho cheio sobre a próxima base, com 3 pontos altos duplos sobre as 3 primeiras correntinhas. Me sobram 2 correntinhas de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre essas correntinhas que sobram. Em seguida, eu vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho vazio, vou repetir esses 2 bloquinhos cheios, esse bloquinho vazio e esses 2 cheios, e vou finalizar essa carreirinha com 3 grupinhos de correntinhas presas, um bloquinho cheio, uma base e um bloquinho cheio. Então, vou repetir os bloquinhos cheios e os bloquinhos vazios, porém, onde tem base, vou fazer grupinho de correntinha presa, e onde tem grupinho de correntinha presa, vou fazer base. Vou finalizar essa carreirinha. Aí, na próxima carreirinha, eu vou iniciar aqui com o bloquinho cheio, o grupinho de correntinha presa sobre essa base que eu vou fazer agora, outro bloquinho cheio e 2 bases sobre esses 2 grupinhos, esses 2 primeiros grupinhos de correntinhas presas, que eu vou fazer agora nessa carreirinha. Quando eu finalizar aqui, vão ficar 2 grupinhos de correntinhas presas, na próxima carreirinha eu vou fazer 2 bases. Então, aqui eu repeti os bloquinhos cheios, os bloquinhos vazios. Aí, eu fiz aqui os 3 grupinhos de correntinhas presas sobre as 3 bases. Repeti bloquinho cheio, fiz uma base e um bloquinho cheio. Aí, eu finalizei a carreirinha de número 13. Na carreirinha de número 14, eu já iniciei aqui. E aqui eu fiz as 2 bases sobre os 2 primeiros grupinhos de correntinhas presas. Em seguida, eu vou fazer, então, 2 bloquinhos cheios, fazendo 2 pontos altos duplos sobre essas primeiras correntinhas desse terceiro grupinho de correntinha presa, um ponto alto triplo sobre esse ponto baixo de base, mais 2 pontos altos duplos sobre o restante dessas correntinhas e repito o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos, que são 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base e vou repetir o outro bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio. Vou repetir o próximo bloquinho cheio. Vão me sobrar 3 pontos altos de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre esses 3 pontos altos. Aí, então, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre os próximos 2 bloquinhos vazios. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio de base e uma base sobre os próximos 2 bloquinhos vazios de base. Então, vou pular aqui esses 2 sobre esse ponto alto do bloquinho cheio, eu subo um ponto alto.
Aí, então, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho cheio de base. Vou fazer novamente outra base, com 5 correntinhas, pulo o próximo bloquinho vazio e o próximo bloquinho cheio. Assim. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre as próximas correntinhas, com 2 pontos altos duplos, sobre essas duas correntinhas de base e um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o restante dessas correntinhas. Assim. Aí, então, vou finalizar essa 14ª carreirinha com uma base para cada grupinho de correntinha presa. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de correntinhas presas. Aí eu finalizo aqui com um bloquinho cheio, um grupinho de correntinha presa e outro bloquinho cheio. Para a carreirinha de número 14, vou iniciar então fazendo aqui o início da carreirinha e 2 grupinhos de correntinhas presas nas duas primeiras bases. Porque aqui eu vou finalizar com base, então na próxima carreirinha eu vou fazer 2 grupinhos de correntinhas presas. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 14, com 6 bases, um bloquinho cheio, um grupinho de correntinha presa e um bloquinho cheio. Na carreirinha de número 15, eu iniciei com um bloquinho cheio, uma base, um bloquinho cheio e 2 grupinhos de correntinhas presas sobre as duas primeiras bases. Em seguida, eu vou fazer outro grupinho de correntinha presa sobre a próxima base. Em seguida, vou fazer 7 bloquinhos cheios. Nessa base, vou fazer 2, na outra 2, na outra 2, e aqui eu vou fazer um bloquinho cheio. Então, vou fazer 5 pontos altos duplos sobre as 5 correntinhas de cada base. Aí, aqui eu repito o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Novamente, vou fazer mais 5 pontos altos duplos sobre a próxima base. E repito o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Novamente, vou fazer 5 pontos altos duplos, sendo um para cada correntinha de base. E repito o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Agora, eu faço o 7º bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio de base. Então, aqui eu fiz 7 bloquinhos cheios. Em seguida, eu vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base e um grupinho de correntinha presa sobre a próxima base. Aí, então, vou repetir o próximo bloquinho cheio. Vou fazer um grupinho de correntinha presa sobre a próxima base e vou repetir o próximo bloquinho vazio.
Em seguida, vou repetir esses dois bloquinhos cheios e acrescentar mais um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio, ficando dessa forma com 3 bloquinhos cheios. Então, aqui eu fiz 3 bloquinhos cheios. Agora, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou repetir esses dois bloquinhos cheios de base, ficando com 3 bloquinhos cheios, da mesma forma que eu fiz aqui. Aí, aqui eu vou ficar com 3 bloquinhos cheios. Aí, eu finalizo com 2 grupinhos de correntinha presa, um bloquinho cheio, uma base e um bloquinho cheio. Finalizo essa carreirinha de número 15. Para a próxima carreirinha, eu vou iniciar, então, fazendo um bloquinho cheio, um grupinho de correntinha presa sobre essa base, que eu vou fazer agora nessa carreirinha, outro bloquinho cheio e duas bases sobre esses 2 grupinhos de correntinha presa que eu também vou fazer agora. Então, aqui eu terminei a carreirinha de número 15 com 3 bloquinhos cheios, 2 grupinhos de correntinhas presas, o bloquinho cheio a base e o bloquinho cheio. Na carreirinha de número 16, eu iniciei aqui com o bloquinho cheio, o grupinho de correntinha presa sobre a base, o bloquinho cheio e as 2 bases sobre os 2 grupinhos de correntinhas presas. Agora, vou fazer uma base sobre os primeiros 2 bloquinhos cheios. Então, vou fazer aqui 5 correntinhas e vou pular 5 pontos altos. Sobre o próximo, eu subo um ponto alto duplo. Então, aqui eu fiz a terceira base. Agora, eu vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio que sobrou. Vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio e um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer uma base sobre os próximos 2 bloquinhos cheios. Então, vou fazer aqui 5 correntinhas e vou pular 5 pontos altos de base. Sobre o próximo, eu subo um ponto alto duplo. Novamente, vou fazer outra base com 5 correntinhas, vou pular o próximo bloquinho cheio e o próximo bloquinho vazio. Então, aqui eu fiz outra base. Vou fazer outra base sobre esse grupinho de correntinhas presas. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio. Vou fazer um bloquinho cheio sobre as próximas correntinhas, com 2 pontos altos duplos sobre essas correntinhas. E um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base. Assim. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o restante dessas correntinhas. Vou fazer outra base com 5 correntinhas. Vou pular esse bloquinho vazio e os 3 primeiros pontos altos. Sobre o quarto ponto alto de base, eu subo um ponto alto, fazendo assim uma base. Em seguida, vou repetir todos esses pontos altos, fazendo dessa forma 6 bloquinhos cheios. Então, aqui eu repeti os 6 bloquinhos cheios de base.
Você olha na descrição a quantidade de pontos altos que eu repeti. Eu vou deixar na descrição a quantidade de pontos altos nesses bloquinhos aqui, nos 7 bloquinhos cheios, porque eu vou fazer o 7º agora. Como aqui eu fiz 6, que eu repeti 6 de base, vou fazer o 7º bloquinho com 2 pontos altos duplos sobre as próximas correntinhas e um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base. Então, aqui eu tenho 7 bloquinhos cheios feitos. Vou fazer um bloquinho vazio sobre o restante dessas correntinhas. E aí, eu finalizo essa carreirinha com 2 bases, um bloquinho cheio, um grupinho de correntinha presa e um bloquinho cheio. Aí, eu vou iniciar a próxima carreirinha com um bloquinho cheio, uma base, um bloquinho cheio e 2 grupinhos de correntinhas presas sobre essas 2 bases que eu vou fazer agora. Então, aqui na carreirinha de número 16, eu finalizei com 2 bases, um bloquinho cheio, um grupinho de correntinha presa e um bloquinho cheio. Aí, aqui na carreirinha de número 17, eu repeti os bloquinhos cheios, fiz a base e adiantei aqui os 2 grupinhos de correntinhas presas. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio de base. E vou repetir o restante dos pontos altos, para fazer assim 7 bloquinhos cheios. Porém, os últimos 3 pontos altos de base eu não vou repetir. Vou repetir todos menos os 3. Feito, então, os 7 bloquinhos cheios, novamente você olha na descrição a quantidade de pontos altos para fazer esses 7 bloquinhos cheios. Aí você conta para saber se está direitinho. Agora, me sobraram 3 pontos altos de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre eles. Aí, vou fazer um grupinho de correntinha presa sobre a base. Em seguida, eu vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. E vou fazer 2 bloquinhos vazios seguidos, sendo o primeiro sobre esse bloquinho cheio de base. E o segundo, eu vou repetir o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer um grupinho de correntinha presa sobre a próxima base. Aí, vou fazer um bloquinho vazio sobre a próxima base, com 2 correntinhas e um ponto alto duplo sobre a terceira correntinha dessa segunda base. Aí, vão me sobrar 2 correntinhas. Sobre elas, vou fazer um ponto alto duplo para cada correntinha, para fazer assim um bloquinho cheio. Aí, eu repito o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu fiz um bloquinho cheio. Em seguida, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre a próxima base, com 5 pontos altos duplos, sendo um ponto alto duplo para cada correntinha de base. Aí, eu repito o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior, fazendo dessa forma os 2 bloquinhos cheios. Assim. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Aí, então, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre a próxima base, fazendo 5 pontos altos duplos, sendo um ponto alto duplo para cada correntinha de base, e em seguida repito o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Assim.
Aí, agora, eu vou finalizar essa carreirinha com 2 grupinhos de correntinhas presas, um bloquinho cheio, uma base e um bloquinho cheio. Para a próxima carreirinha, vou iniciar, então, com um bloquinho cheio, um grupinho de correntinha presa, um bloquinho cheio, e 2 bases sobre esses 2 grupinhos de correntinhas presas que eu vou fazer agora. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 16 com 2 grupinhos de correntinhas presas, repeti os bloquinhos cheios e fiz uma base. Aí, na carreirinha de número 17, eu iniciei com um bloquinho cheio, um grupinho de correntinha presa sobre a base, repeti o outro bloquinho cheio e fiz 2 bases. Em seguida, vou repetir 6 pontos altos de base para fazer assim 2 bloquinhos cheios. Como aqui eu já tenho o primeiro ponto alto feito, vou repetir só mais 6 pontos altos. Feito, então, os 2 bloquinhos cheios, aqui eu tenho 7 pontos altos repetidos, me sobraram 3 pontos altos de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre eles. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Aí, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base e um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E vou repetir os próximos 6 pontos altos de base, contando com esse ponto alto que eu acabei de fazer, eu vou ficar com 7 pontos altos, que são 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho vazio, uma base sobre o grupinho de correntinha presa. Vou repetir os próximos 2 bloquinhos vazios. Aí, então, vou repetir o próximo bloquinho cheio e vou fazer uma base sobre o próximo grupinho de correntinha presa. Em seguida, vou fazer mais uma base com 5 correntinhas. Vou pular esse bloquinho vazio e os 3 primeiros pontos altos. Sobre o quarto ponto alto de base, eu subo um ponto alto duplo, fazendo assim uma base. Novamente, vou fazer 5 correntinhas. Vou pular 5 pontos altos de base. Sobre o próximo, eu subo um ponto alto, fazendo dessa forma outra base. Novamente, vou fazer 5 correntinhas e pular 5 pontos altos de base. Sobre o próximo, eu subo um ponto alto duplo, fazendo assim uma base. E mais uma vez, vou fazer 5 correntinhas. E vou pular 5 pontos altos de base. Sobre o próximo, eu subo um ponto alto duplo. Na verdade, em todas elas eu subo um ponto alto duplo, né? Às vezes eu falo ponto alto, mas eu estou me referindo a ponto alto duplo. Então, aqui eu fiz 5 bases. Vou finalizar, então, com mais 2 bases, totalizando assim 7. Aí, vou fazer um bloquinho cheio, um grupinho de correntinha presa, um bloquinho cheio. Aí, eu finalizo essa carreirinha. Aí, eu vou iniciar a próxima carreirinha com um bloquinho cheio, uma base, um bloquinho cheio e 2 bases sobre, aliás, 2 grupinhos de correntinhas presas sobre essas últimas 2 bases que eu vou fazer agora. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 18. E agora para a carreirinha de número 19, eu iniciei aqui
com o bloquinho cheio, a base, o bloquinho cheio, 2 grupinhos de correntinhas presas. Agora eu vou fazer em cada base um grupinho de correntinhas presas, ficando dessa forma com 7 grupinhos no total. Feito então os 7 grupinhos de correntinhas presas sobre as 7 bases, vou fazer agora um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base e um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio de base e vou fazer um grupinho de correntinha presa sobre a próxima base. Aí, então, vou fazer 2 correntinhas, vou pular o bloquinho vazio. Sobre esse ponto alto do bloquinho vazio, vou fazer um ponto baixo, aí vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base, sobre o próximo eu subo um ponto alto duplo, fazendo assim outro grupinho de correntinha presa. Aí me sobraram 3 pontos altos de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre eles. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. E vou repetir o próximo bloquinho cheio também. Aí, então, vou repetir o próximo bloquinho vazio. Vou repetir o próximo bloquinho cheio e vou fazer outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio, ficando assim com 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer um grupinho de correntinha presa, com 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos sobre o próximo, eu faço um ponto baixo. Aí, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos sobre o próximo, eu subo um ponto alto. Então, aqui eu fiz um grupinho de correntinha presa. Agora, vou finalizar essa carreirinha com mais 2 grupinhos sobre essas 2 bases, um bloquinho cheio, uma base e um bloquinho cheio. Aí, eu vou iniciar a próxima carreirinha repetindo os bloquinhos cheios, fazendo o grupinho de correntinha presa sobre a base que eu vou fazer aqui, quando eu finalizar essa carreirinha. E vou fazer 2 bases sobre esses 2 grupinhos de correntinhas presas que eu vou fazer agora. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 19, e aí na carreirinha de número 20, eu iniciei com os bloquinhos cheios, o grupinho de correntinha presa e as 2 bases. Em seguida, eu vou fazer a terceira base sobre esse grupinho de correntinha presa. Aí, então, vou repetir esses 2 bloquinhos cheios, esse bloquinho vazio e esses 2 bloquinhos cheios também. Então, aqui, eu repeti os bloquinhos cheios e o bloquinho vazio. Aí, é o seguinte, nessa carreirinha de número 20, vamos praticamente repetir a carreirinha de número 3. Nessa carreirinha de número 3, a gente iniciou aqui, ó, primeira, segunda, terceira. Iniciou o primeiro passo dessa flor aqui do lado direito. Os bloquinhos cheios, esse bloquinho vazio e os 2 bloquinhos cheios. Aqui a gente já estava iniciando a primeira flor do lado direito. Aí, aqui, não temos a flor do lado esquerdo, porque ia ficar incompleto se fizéssemos esse espaço aqui fosse preenchido pela flor. Por que que eu tô falando isso? Porque toda vez que terminamos uma flor, como aqui nessa carreirinha, vamos iniciar a outra. Então, toda vez que terminamos uma,
Na mesma carreirinha, iniciamos a outra, do lado oposto. Se terminarmos do lado direito, vamos iniciar do lado esquerdo. Se terminarmos do lado esquerdo, vamos iniciar a flor do lado direito. Então, aqui vamos repetir a carreirinha de número 3, desse lado direito. Aqui não fizemos porque ia ficar incompleto, né? Aqui ia ficar uma flor, não ia fazer muito sentido. Então, por isso que tem esse espaço aqui. Porém, nessas outras carreirinhas daqui pra frente, não vamos ter esse espaço aqui vazio. Eu espero que você esteja entendendo meu raciocínio. Vamos lá, vamos fazer na prática. Aqui, fizemos a última carreirinha dessa flor do lado esquerdo, então vamos iniciar essa do lado direito, seguindo o mesmo passo dessa terceira carreirinha. Então, aqui, eu vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho vazio de base e vou fazer uma base sobre o grupinho de correntinha presa. Aí, vamos prestar atenção aqui na terceira carreirinha, temos 2 bloquinhos cheios. Temos um bloquinho vazio e 2 cheios. Então, vamos fazer aqui um bloquinho vazio com 2 correntinhas, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo de base e 2 bloquinhos cheios, sendo o primeiro sobre o restante das correntinhas, fazendo 2 pontos altos duplos sobre essas correntinhas e repetindo o ponto alto de base. Em seguida, eu vou fazer outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio, porque estamos repetindo esse caminho de mesa novamente. Então, após fazer esses 2 bloquinhos cheios, vamos fazer um bloquinho vazio e um bloquinho cheio. Vou fazer agora um bloquinho vazio sobre esse bloquinho vazio de base e um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer uma base, um bloquinho vazio, 2 bloquinhos cheios. Então, vou fazer aqui uma base sobre esse grupinho de correntinha presa. Um bloquinho vazio sobre as próximas correntinhas. Sempre vamos fazer um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base. E aí, eu faço 2 bloquinhos cheios. Então, aqui vou fazer 2 pontos altos duplos sobre o restante dessas correntinhas. Vou repetir o ponto alto de base da carreirinha anterior. Novamente, vou fazer mais 2 pontos altos duplos sobre as próximas correntinhas. Um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio e novamente 2 bloquinhos cheios. Então, sobre essas correntinhas, vou fazer um bloquinho vazio. E vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre o próximo grupinho de correntinha presa. Com 2 pontos altos duplos sobre as primeiras correntinhas, um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base, mais 2 pontos altos duplos sobre o restante dessas correntinhas e repito o próximo ponto alto de base, dessa forma. Então, essa vai ser a principal diferença dessa terceira carreirinha para a carreirinha de número 3. Não vamos deixar esse espaço aqui sobrando, sempre vamos fazer uma flor. Sempre que finalizarmos uma, vamos iniciar a outra. Da mesma forma que fizemos aqui, na mesma carreirinha, terminamos essa do lado direito e iniciamos a do lado esquerdo. Agora, finalizamos a do lado esquerdo e vamos iniciar do lado direito. Então, agora, assim como na terceira carreirinha, eu vou finalizar com 3 bases, um bloquinho cheio, um grupinho de correntinha presa e um bloquinho cheio. Aí, na próxima carreirinha, eu vou iniciar com um bloquinho cheio, uma base, um bloquinho cheio, 2 grupinhos de correntinhas, aliás, 3 grupinhos de correntinhas presas sobre as 3 bases que eu vou fazer agora. Aí, vou repetir esse bloquinho, os 2 bloquinhos cheios, vou repetir o bloquinho vazio, vou repetir os 2 bloquinhos cheios e 2 bloquinhos vazios.
Então, até essa parte dos bloquinhos vazios aqui, eu vou deixar para vocês fazerem na próxima carreirinha. Vou finalizar essa, vou fazer aqui a carreirinha de número 21, repetindo a carreirinha de número 4, até esses dois bloquinhos vazios, aí eu volto para finalizarmos essa carreirinha de número 21. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 20, da mesma forma que eu finalizei a carreirinha de número 3, aqui com 3 bases, né? Eu finalizo aqui com 3 bases. Na carreirinha de número 21, eu iniciei da mesma forma que eu fiz a carreirinha de número 4. Com 3 grupinhos de correntinhas presas, repeti os bloquinhos vazios e os bloquinhos cheios, e fiz 2 bloquinhos vazios. Eu espero que você tenha acertado, tenha dado tudo certinho aí no seu. Aqui eu fiz esse segundo bloquinho vazio sobre a base, eu pulei 2 pontos altos de base, aliás, 2 correntinhas, na terceira correntinha eu subi o ponto alto duplo, aí me sobraram 2 correntinhas de base, então vou fazer um bloquinho cheio sobre o restante dessa base, assim, da mesma forma que fiz na quarta carreirinha. Aí, agora eu vou fazer 2 bloquinhos vazios, um bloquinho cheio, um bloquinho vazio e um bloquinho cheio. Assim. Muito simples, né? Aí, então, agora, sobre essa flor, eu vou fazer grupinhos de correntinhas presas, para finalizar essa carreirinha. Então, aqui eu vou fazer um grupinho de correntinha presa. Pronto, aí eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Quando eu finalizei essa flor, eu fiz grupinhos de correntinhas presas sobre essa primeira flor. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma. 7 grupinhos de correntinhas presas. Fiz aqui 2 correntinhas, vou pular esse bloquinho vazio. Sobre o próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo, faço novamente 2 correntinhas e pulo 2 pontos altos de base. Aí, eu subo um ponto alto duplo sobre o próximo ponto alto. Novamente, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos, sobre o próximo eu faço um ponto baixo, faço 2 correntinhas, pulo o bloquinho vazio, sobre o próximo ponto alto eu subo um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos, sobre o próximo eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos, sobre o próximo eu subo um ponto alto. Assim. Aí, agora, eu finalizo com mais 3 grupinhos de correntinhas presas sobre essas 3 bases, e assim eu faço os 7 grupinhos de correntinhas presas. Aí, faço o bloquinho cheio, a base e o bloquinho cheio. E aqui, eu finalizei a carreirinha para mostrar para vocês, e repetimos a quinta carreirinha. Aqui eu tenho 7 grupinhos de correntinhas presas, aqui eu fiz 7 grupinhos de correntinhas presas, ou seja, repetimos a quinta carreirinha e agora vamos repetir a carreirinha de número 6. Como daqui pra frente vamos repetir carreirinhas, eu não vou mais mostrar para vocês. Caso vocês sintam dificuldade em fazer olhando, vocês podem voltar o vídeo e ir acompanhando o processo todo novamente, porque vamos repetir agora mais carreirinhas, né? Da quinta carreirinha até a carreirinha de número 20, vamos repetir tudo de novo. Aí, quando você finalizar essa flor do lado esquerdo e a do lado direito, aí vamos repetir, vamos voltar aqui para onde estamos. Vamos repetir novamente e assim sucessivamente até ficar do tamanho desejado que você quiser. Eu vou fazer o meu com 9 flores, 4
na verdade 5 desse lado esquerdo e 4 desse lado direito. Aí eu vou cortar aqui o vídeo, porque como eu falei, vamos repetir tudo de novo, aí para não ficar muito cansativo e muito repetitivo, eu vou cortar aqui. Você agora vai seguir o passo da sexta carreirinha, e assim você vai fazendo até ficar do tamanho desejado, tá bom? Caso você sinta alguma dificuldade, você pode deixar aí nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou fazer aqui o meu, quando eu fizer a 9ª flor, eu volto para finalizarmos juntas. Então, aqui está a 9ª flor já finalizada, eu fiz aqui a última carreirinha da 9ª flor. E aí, como eu já expliquei para vocês, sempre que finalizarmos uma flor, vamos iniciar outra. Porém, como aqui queremos finalizar o caminho de mesa, eu não posso fazer outra flor, porque senão ela vai ficar só pela metade. Aí não vai ficar muito harmônico. Então, vamos fazer da mesma forma que fizemos nas primeiras carreirinhas. Como a gente não queria deixar uma flor pela metade, fizemos somente a parte rendada. Aqui vamos fazer do mesmo jeito. Eu não vou continuar esse raminho pra cá, porque aqui não vai ter flor. Então, não faz sentido nenhum fazer o outro raminho aqui, ó, sempre que fizermos. Sempre que chegamos aqui, temos esse raminho pra folha e temos outro pra flor. Porém, como aqui vamos finalizar com a parte rendada, não há necessidade. Então, aqui a gente vai fazer uma base. Com 5 correntinhas, vamos pular esse bloquinho cheio e esse bloquinho vazio. E aí, fizemos a primeira base. E agora, eu vou fazer mais 7 bases sobre os 7 grupinhos de correntinhas presas, ficando dessa forma com 8 bases no total. Aí, eu vou fazer aqui normalmente. Finalizado, então, mais uma carreirinha com 8 bases, um bloquinho cheio, um grupinho de correntinha presa e um bloquinho cheio. Agora, eu vou para mais uma carreirinha. E para essa carreirinha, eu vou iniciar com um bloquinho cheio, uma base, um bloquinho cheio. E sobre as 8 bases, vou fazer 8 grupinhos de correntinhas presas. Após fazer os 8 grupinhos de correntinhas presas sobre as 8 bases, vou fazer agora mais um sobre esses 2 bloquinhos cheios, com 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos, faço um ponto baixo sobre o quarto ponto alto de base. Aí, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos, sobre o 7º ponto alto, eu subo um ponto alto. Então, aqui eu tenho 9 grupinhos de correntinhas presas feitos. Em seguida, eu vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. E, novamente, vou fazer outro grupinho de correntinha presa sobre essa base. Outro grupinho de correntinha presa. Vou pular aqui esse bloquinho vazio. Sobre o próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos. Sobre o próximo, eu subo um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos. Sobre o próximo, eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo o bloquinho vazio. Novamente, 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos, aí faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos. Sobre o próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz 4 grupinhos de correntinhas presas. Vou fazer mais 3, ficando assim com 7. Aí, eu finalizo aqui da mesma forma que vocês já conhecem. Finalizado, então, mais uma carreirinha. Eu tenho 7 grupinhos de correntinhas presas nesse lado direito e 9 nesse lado esquerdo. Agora, na próxima carreirinha, eu vou fazer aqui o início, né, com um bloquinho cheio, um grupinho de correntinha presa, um bloquinho cheio, e vou fazer 7 bases sobre os 7 primeiros grupinhos de correntinhas presas. Feito, então, as 7 bases sobre os 7 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer agora um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio. E um bloquinho cheio sobre as próximas correntinhas. Com 2 pontos altos duplos. E um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base.
Em seguida, eu vou fazer um bloquinho vazio sobre o restante dessas correntinhas e finalizo essa penúltima carreirinha com uma base para cada grupinho de correntinha presa. No caso, vou fazer 8 bases sobre os 8 grupinhos de correntinhas presas, porque esse grupinho aqui eu fiz um bloquinho cheio e um bloquinho vazio. Então, agora eu vou fazer aqui, vou finalizar essa carreirinha com 8 bases, um bloquinho cheio, um grupinho de correntinha presa e um bloquinho cheio. Finalizada, então, a penúltima carreirinha com 8 bases, um bloquinho cheio, um grupinho de correntinha presa e um bloquinho cheio. Eu vou fazer agora essa última carreirinha toda em bloquinhos cheios, da mesma forma que fizemos a primeira carreirinha. Então, aqui, eu vou repetir esse bloquinho cheio de base. Em seguida, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre esse grupinho de correntinha presa. Então, vou fazer 2 pontos altos duplos sobre as primeiras correntinhas, um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base, mais 2 pontos altos duplos sobre o restante dessas correntinhas. E repito o próximo ponto alto de base. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho cheio de base. E aí, sobre as bases, vou fazer 2 bloquinhos cheios em cada base. Então, para fazer os 2 bloquinhos cheios, eu faço um ponto alto duplo para cada correntinha. Como são 5 correntinhas, vou fazer 5 pontos altos. E aí, repito o próximo ponto alto de base. Só isso. Novamente, vou fazer 5 correntinhas sobre a próxima base. Aliás, 5 pontos altos sobre essa base. E repito o próximo ponto alto de base. Então, vou fazer bloquinhos cheios para cada base. Sobre o bloquinho vazio também vou fazer um bloquinho cheio. Vou repetir esse bloquinho cheio e vou finalizar essa carreirinha toda com bloquinho cheio. Aqui nesse grupinho de correntinha presa, eu vou fazer da mesma forma que fiz no início. 2 pontos altos duplos sobre as primeiras correntinhas, um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base e mais 2 pontos altos duplos sobre as outras 2 correntinhas. Então, vamos finalizar essa carreirinha da mesma forma que fizemos aqui na primeira carreirinha, toda em bloquinhos cheios. Então, aqui está a última carreirinha finalizada. Eu fiz toda em bloquinhos cheios, da mesma forma que fiz a primeira carreirinha. Agora, para arrematar, eu vou medir um tanto assim de linha e vou cortar. Aí, então, eu venho com uma agulha de costura, uma agulha normal. Vou passar aqui essa linha pela agulha. Vou jogar aqui pra trás. Vou fazer uma laçadinha. E vou esconder por entre os pontos altos. Agora é só dar uma puxadinha para ajustar.
E aí eu corto o restante da linha que sobrou. Da mesma forma, eu vou fazer lá na primeira carreirinha. Eu vou fazer então aqui, vou terminar o arremate. E aí eu mostro pra vocês como que ficou o meu caminho de mesa. E aqui está o meu caminho de mesa já finalizado, já arrematado. Não ficou muito grande, porque eu vou fazer para uma mesa pequena. Mas eu amei o resultado e espero que você também tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.